Nada melhor que estar com amigos e colegas escutando uma boa música. Atualmente estamos acostumados a ouvir mais de um instrumento ao mesmo tempo, mas isso não era comum na Idade Média. Tocar diferentes instrumentos ao mesmo tempo só virou comum depois do século XVII. Esse conjunto de músicos e instrumentos é chamado de orquestra, podendo ter diversas composições musicais e entreter um público gigantesco. No programa de hoje vamos falar sobre a Orquestra de Câmara da UPF, um projeto de extensão do curso de música da Faculdade de Artes e Comunicação que promove o enriquecimento cultural para toda a comunidade. Quer saber tudo sobre a Orquestra da UPF? Então fique ligado que a Universidade Aberta está só começando. A Orquestra de Câmara é uma ação do programa de extensão Musiquê, do curso de música da UPF. Coordenado pelo professor Márcio Cabecinha Tólio, o projeto tem o objetivo de fortalecer o lado artístico e cultural da instituição. A orquestra já passou por vários lugares da região, resultando em uma grande interação entre os músicos, professores e toda a comunidade. Antes de conversarmos com o professor Márcio, vamos conferir como a música faz parte e transforma a vida de muita gente, na reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo. Música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia. Ela é uma manifestação artística e cultural de um povo. Mas para Ricardo e Luísa, a música vai muito além disso tudo. A música faz parte da vida deles. Hoje tá fazendo um ano que eu morri do coração. Essa música, acho que hoje me traduz e com certeza traduz a história e a vida de um monte de pessoas que não desistem, né? Que não aceitam a palavra não. Eu sei de onde eu saí, eu sei de quando eu vinha assistir os ensaios do coral da UPF, que eu tinha 3, 4 amigos aqui que me permitiam vir assistir o ensaio e eu não podia participar. A minha família não tinha dinheiro para eu estudar. E eu sempre vivi essa universidade de uma forma muito linda, porque eu sempre tive parceiros aqui, sempre consegui tocar. Essa sala aqui é uma sala onde eu tive muitas vezes. Eu já tive os músicos do curso de música da UPF tocando a minha música, tocando a minha obra. A gente se encontrava todos os domingos na casa da minha avó, onde tinha o meu pai que tocava acordeon, mais o tio Romeu, o tio Sadi, que eram os velhos da nossa turma ali, que eram os nossos pais e tios, que se juntavam, um pegava um pandeiro, outro tocava violão, já os primos, os mais velhos, tocavam violão, arriscavam um pouquinho ali, e a gente tinha isso todos os dias dentro de casa. A história de Luísa não foi diferente. Desde pequena teve o contato com o rock, blues, jazz, entre outros ritmos dentro de casa. Bastou um toque para a música não ser apenas ouvida, mas sim sentida e tocada pela Luísa. Teve uma vez eu fui assistir um show da família Lima e me apaixonei, assim, foi minha família toda e me apaixonei pelo todo, assim, que tinha e pelo violino, assim. Me chamou muito a atenção. E daí eu comecei, em seguida, assim, um ano para aí menos, eu ganhei um violino e entrei para o grupo Suzuki da UPF, que eu estou até hoje, que é o Núcleo Suzuki de Violinos da UPF. Como eu comecei muito cedo no Suzuki, eu sempre fiz muitas apresentações para o UPF e na UPF, né? Aqui no campus muito. Então, era direto que a gente vinha para cá, vinha para o campus, ia nos outros prédios, vinha para a FAC. E daí sempre foi ficando, com o passar dos anos, né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo as coisas, né? Vai clareando e foi ficando natural, assim.
professor Márcio, tudo bem? Cheguei a mergulhar na nossa reportagem aqui, né? Pensando no papel da música na vida de todo mundo, né? E pensando que uma orquestra de câmara toca uma música que ela é mais erudita. Mas que hoje há um encontro dessa música mais erudita, que é essa música lá do início da nossa história como civilização, né? E uma música mais popular. Como é que é esse equilíbrio? Quando as pessoas vão se reunir para fazer festa, elas vão ouvir uma música que é o rock, que é o techno, que é o funk, né? Então, como é que esses dois universos se encontram no trabalho de uma orquestra, por exemplo? Na verdade, eu acho que a grande função, né, primeiro, de um coordenador que está à frente da orquestra é tu tentar entender qual é o efetivo musical que tu tem à tua disposição, né? Então, logo que eu cheguei na instituição, eu procurei entender isso, né? E é um perfil do nosso curso, né? Essa interface do erudito popular, né? Então, a orquestra não pode abandonar isso, né? No nosso caso, a gente não tem como abandonar isso, porque daí a gente vai perder talvez o mais importante, que é o pertencimento dos nossos integrantes, né? Eu penso que, musicalmente falando, eu não acho tão difícil disso ser feito, né? Tanto é que grandes bandas de rock colocam nos seus DVDs, unplugged, enfim, orquestras acompanhando alguns arranjos, né? Eu me lembro do Pink Floyd, né? Talvez Perfeito. seja que fez uma vez uma ópera, ópera rock. Então isso, musicalmente, não é tão difícil. Eu acho que é muito mais uma questão de ego musical do que realmente algum problema técnico de se fazer isso, né? E aí me veio uma frase muito interessante que eu ouvi agora em Salvador, de um percussionista de terreiro, que ele tem formação acadêmica, né? Formado pela UFBA, e aí quando ele foi começar a fala dele, uma menina levantou a mão e perguntou para ele: professor, mas como que tu vê, né, os benefícios de tu ser um músico popular e ter estudado música erudita? E ele respondeu da seguinte forma: quem divide a música somos nós. Música é só uma. Como se dissesse, não existe esse rótulo. E também eu lembro do professor Julian Ramos, que é um maestro da orquestra do Recanto Maestro, um grande amigo meu, que é um dos fundadores do El Sistema na Venezuela, um dos maiores sistemas de ensino de música erudita do mundo. Tanto é que produziu o Dudamel, né, que é um dos grandes regentes do mundo hoje. Ele rege a Orquestra de Nova York. E ele fala que, na verdade, a música erudita, ela também é popular, porque, por exemplo, Béla Bartók, ele fazia uso nos seus temas de músicas do cotidiano folclórico da Hungria. É que a música erudita hoje, ela era popular lá no início da sua história, né? Ela era o que era consumido pelas pessoas. Exatamente. O próprio Villa-Lobos, ele fez uso do nosso, ele intitulou como canto orfeônico e tal, mas o que ele estava fazendo uso? Do nosso cotidiano, do folclore, entendeu? Tanto é que ele viajou para beber dessa fonte, né? Então, eu particularmente não crio essa divisão. Mas as pessoas não escutam mais muito música erudita do modo geral, né? Escutar música erudita é mais difícil? Eu acho que não é a questão de ser difícil, é que tu tem que ter uma percepção um pouco diferente, né? Acostumar o ouvido também, acostumar o ouvido. Eu penso que isso é um processo, entendeu? E é mais ou menos o que acontece com uma música popular. Como que a gente passa a gostar de uma música? Muitas vezes não é na primeira que tu gosta, mas o que acontece, ela toca tanto na rádio, aquilo ali vai entrando no teu cotidiano, quando tu vê, tu tá com a melodia e tu nem percebeu, deu. Como a música erudita a gente não tem... Não toca na rádio? E a gente não tem esse acesso, acaba que a nossa percepção ela é prejudicada, entendeu? E daí tu recebe com certa estranheza, entendeu? Mas eu penso que se o acesso fosse maior, certamente, e essa é a nossa missão também como... E aí pro músico, né? Para quem produz música e até para quem ouve música, por que conhecer e ouvir tanto a música popular, mas a música erudita, né, é importante. Eu fico pensando, como leigo, eu fico pensando porque tem a ver com o início da própria história da música, entender o que é música, da onde ela vem, mas teriam outras importâncias, né? Na verdade, assim, né, o músico e qualquer ser humano é o reflexo do que ouve, né? Então, na verdade, assim, ó, a música erudita, a música clássica, eu penso que ela cria um nível de sensibilidade um pouco maior, entendeu? Para quem tem acesso a ela. Porque as nuances não estão tão explícitas, entendeu? E tem muito jogo de cor acontecendo, né? Muito jogo de timbre acontecendo. Então, essa, no meu ponto de vista, é a grande vantagem. Muitos instrumentos, trabalhando. Muitas cores, tu aguça a tua percepção, entendeu? E isso sim, eu penso que quem não tem acesso a esse tipo de... Perde essa possibilidade. Perde essa possibilidade, porque às vezes tu
tu ouvindo música popular, né, ritmos populares, acaba que tu fica com uma percepção muitas vezes mais apurada ritmicamente, né? Aquela coisa da letra e tal. Agora, a música instrumental, vamos pensar em música instrumental, na verdade, não só em música erudita. A música instrumental, ela é universal. Ela é universal, só que tu tem que ter uma percepção apurada para entender o que está acontecendo, né? E eu não estou falando de jazz, não estou falando de música... do modo geral. Do modo geral, a música universal... E eu te ouvindo falar, fico pensando também, posso estar errada, tu me corrige. Às vezes a gente tem a impressão assim, ó, por exemplo, essa coisa da indústria fonográfica, dos sintetizadores, blá, que às vezes essa música mais popular, essa música mais pop até, ela é meio... ela vai sendo comprimida para rodar em vários discos, que ela perde um pouco também do que é, por exemplo, ouvir a música ao vivo e ouvir todas essas nuances. Estou errada, não? Não, está totalmente certa. Eu, particularmente, sou totalmente contrário aos lives hoje de Facebook. Mas eu não vou ir ver o professor tocar porque ele vai fazer uma live, né? Não, é experiência, entendeu? Nada substitui a sonoridade do ambiente, entende? Isso a gente, infelizmente, está perdendo um pouco. E parece, às vezes, que na mistura, nas compressões, todo aquele tratamento que a música recebe para ser encaixotada lá para ser mandada para a internet, ela acaba perdendo um pouco, até a qualidade, assim, de tu ouvir todos os instrumentos. Não, tu perde muita coisa. Na verdade, digamos assim, é um padrão, né? Que é estipulado, né? Quando um produtor pega aquilo dali, ele já vai o primeiro crivo dele muitas vezes é isso, ele nem ouve a música. Não, mas isso já está fora, não tá muito bem equalizado. E no ao vivo o que acontece? Como que tu equaliza ao vivo? Tu equaliza na mão, né? Na mão. Né? Tu tem que equalizar né? Tu ia olhar um trio instrumental, entendeu? Tu tem que, eu como baterista, né? Eu tenho que sair fora, eu tenho que buscar um timbre diferente, né? E isso faz parte do conhecimento musical, né? E por isso que a música instrumental te dá isso, né? Então, sobre a tua coordenação, hoje nós temos a Orquestra de Câmara e também temos o grupo de percussão, né? Sim. Assistir à apresentação desses dois grupos, né, é uma oportunidade de perceber essa dimensão, de fruir com a música, exatamente. Né? Esse é o meu principal objetivo quando a gente vai para o átrio da FAC, né, para que as pessoas parem um pouco. Para a praça, como nós fomos aquela vez. Isso, é a experiência de tu, né, parar, perceber, né, melhorar o teu ouvido, né? Eu sempre costumo dizer para os alunos que a gente tem que ter duas playlists, né? A playlist que eu também tenho, entendeu? Da minha banda preferida, que eu viajo com ela, que eu faço churrasco, mas tem a playlist que eu paro para ouvir, para perceber, né? O fone de ouvido é muito bacana, porque daí tu tem a noção do que é o mono, o que é o estéreo, o que está girando, né? E isso é uma experiência que a gente tem que buscar. E a gente pode construir aqui na universidade para as pessoas da comunidade que querem buscar. Bom, vamos conferir o depoimento de quem coloca em prática esse projeto, que são os alunos. Vamos ouvir a orquestra, como a orquestra tem ajudado a Karim. A orquestra me trouxe várias experiências, mas para mim principalmente foi na parte prática, né, que eu pude evoluir muito mais no meu instrumento. Mas pensando na parte de encontros de orquestras e de para fora, nós tivemos um encontro de orquestras de Chapecó. Isso foi uma experiência muito legal e muito produtiva, eu creio, sabe, de conhecimento, de conhecer outras pessoas, vivenciar, né, outras realidades. A orquestra ajudou muito na minha percepção rítmica e na parte histórica, que a gente vê bastante a formação da orquestra, né, da onde que surgiu, e a gente vê ao longo de toda a música clássica, né, as orquestras ali presentes. E é muito legal porque a gente vivencia também, né, não só estuda sobre isso. Voltamos com a Universidade Aberta. No programa de hoje, estamos conversando com o professor Márcio Cabecinha Tólio sobre uma das atividades artísticas da UPF, a Orquestra de Câmara.
Antes de voltarmos a conversar com o professor, vamos conhecer as opções de formação de um músico. Vamos conferir o Guia das Profissões. A música está muito presente no nosso dia a dia. Provavelmente você tem aquela que mais te marcou. Mas nem sempre, quando nos emocionamos com uma música, nos damos conta de todos os profissionais da área envolvidos na criação e interpretação. Quem faz uma graduação em música tem duas opções de formação: a licenciatura e o bacharelado. Como bacharel, o músico terá conhecimento para criar, analisar, interpretar e transmitir música. Já na licenciatura, o músico poderá atuar na educação musical, em escolas e institutos de música. E aí, qual a trilha sonora que te representa? Professor Márcio, estávamos aqui falando do trabalho da orquestra, né? Quem constitui a orquestra hoje? Atualmente nós temos alguns acadêmicos, né, do curso de música. Temos 4 adolescentes do Grupo Suzuki, que estão vindo juntamente com a Prof. Maria e com a Prof. Lídia. Basicamente é essa formação. E temos ex-alunos que veio fazer participações especiais. Temos ex-alunos, no caso do Wellington, inclusive ele se formou e continua ali como nosso arranjador, como nosso contrabaixista, né? Então, nós tivemos também 2 pessoas da comunidade que ingressaram por um tempo, mas depois por motivos profissionais, né, tiveram que sair e tal, né? E acho que é importante ressaltar isso também, se tem alguma pessoa da comunidade que toca algum instrumento, né, de cordas, né, algum instrumento de sopro que queira vir compor a nossa orquestra, a gente está de portas abertas, porque a ideia é, né, colorir mais, né? Aí eu fico pensando, professor, bom, uma orquestra formada por alunos, ela corre o risco da transitoriedade, no sentido Sim. de que as pessoas, os alunos vão se formando, vão indo embora, vão chegando outros alunos. Como é que a gente trabalha isso pedagogicamente? Na verdade é o desafio de quem está à frente, assim, né? Tu tem que tentar ter, o que eu costumo dizer, né? Tu tem que conhecer muito o teu efetivo, então o repertório talvez tu vai ter que estar sempre migrando, né? Mas essa rotatividade eu acho que é saudável também, sabe, para a música, porque talvez um dos grandes benefícios e que todo músico tem que procurar é justamente tocar com várias pessoas, né? Essa experiência, para mim, é fundamental e a universidade tem que proporcionar isso também. Por exemplo, quando a gente realiza um evento, né, que nem o Conexões Percussivas do PF, é justamente para dar esse espectro para o aluno. Eu sou aluno do professor Cabecinha, ótimo, ele é muito legal. Mas tem mais coisa, eu posso tocar com mais pessoas. O professor Cabecinha já foi aluno de outras pessoas. Exato, que continuam por aí precisa. Tocando. O músico, uma vez eu não sei se não foi o Hermeto, que perguntaram para ele qual é o grande segredo para um grande músico. E ele comentou sobre isso, é tocar com várias pessoas de diferentes lugares e nas piores ocasiões possíveis. Tipo, eu preciso de um baterista para amanhã, vai. Isso a gente cresce muito, né? É tipo uma prova de fogo, né? E acaba que numa orquestra, dentro dessa rotatividade de aluno que entra, sai, tu também está proporcionando isso, né? E claro que com planejamento tu consegue manter um repertório atualizado, e uma né? Qualidade. Uma qualidade, né? Porque daí tu tem algumas peças que são coringas para te saber, beleza, essa pessoa ela já está apta a compor a orquestra. Porque aí tu tem alunos de diferentes níveis do curso. Sim. Compondo a orquestra, né? Exato, mas aí entra um trabalho interessante também, né, do professor Murilo Andreola, que é, né, meu parceiraço nesse trabalho, que ele normalmente, quando a gente percebe essas nuances, entendeu? A gente reescreve algumas partes, a gente faz adaptações. Por exemplo, a maior parte das peças não tem uma linha de violino 3, né? No caso da nossa orquestra, nós estamos escrevendo essas linhas de violino 3 para poder que as meninas toquem com a gente, né? Os adolescentes possam participar. Agora, para o concerto final de ano, a gente vai ter uma participação especial do Gabriel, que é um menino super talentoso do Da Capo, que eu percebi algumas aulas dele. O Da Capo é mais um projeto de extensão, só que esse não é um grupo artístico, né? Não, isso. Como ele funciona? O Da Capo é um projeto, né, que é para nós, que a gente possa levar o acesso da música para as comunidades, né? Principalmente as mais próximas aqui, né, do nosso campus. Então, o Da Capo tem o mesmo modelo do curso de música, porém, né, dando acesso às crianças, aos adolescentes. Nós temos aulas de canto coral, o grupo de percussão da Capo, que inclusive já está com uma representatividade artística. Ontem à noite eu vi se apresentando aqui na jornada Extensão do Mercosul. Já estamos tocando, porque
Porque eu sou um defensor que o artístico também é pedagógico. Né? Tu colocar o aluno nessa situação de um palco, isso é extremamente pedagógico, entendeu? Tu muda a vida de uma criança, né? Então nós temos o canto coral, temos o grupo de percussão, temos o violão e temos também o piano. Né? Então todos os Que são cursos, as nossas habilitações que são aqui. as nossas habilitações. Então acaba que a gente já está fazendo uma interface, né, da comunidade. A gente tem uma prova como isso funciona bem, a Luísa, né? A Luísa que deu depoimento, né? Ela veio do Suzuki, hoje é a nossa aluna, vai estar se formando aqui uns dias. Certamente, se um dia a gente pensar num bacharelado em violino, é uma menina que está super apta para isso, né? Então, a gente vai criando essa rede, né, de alimentação, né? E vai reverberando, né? Vai reverberando. Dentro da comunidade. É isso aí. Bom, agora é a hora do depoimento de outro aluno, então, já que nós estamos falando do aluno participante da orquestra. Vamos conferir por que o egresso do curso de música, Wellington, recém-formado, inclusive, né, continua participando do projeto. O bacana da orquestra pra mim é que, tipo, eu tô num ambiente que eu não era acostumado. Eu toco mais música popular e agora eu tô tendo essa experiência com a orquestra, né? E também tem toda essa coisa de um repertório novo que tu tem contato, vai ter também viagens que a gente acaba fazendo com a orquestra, como a gente fez semestre passado para Chapecó, no encontro de orquestras. E também essa liberdade que o professor me dá de fazer arranjos para a orquestra tem me ajudado bastante nessa parte de compositor e de arranjador. Nós aqui olhando o Wellington, né, dando o depoimento dele e pensando nos alunos que nós formamos recentemente, né, de uma qualidade excepcional, né, e que estão aí no mercado e que de vez em quando voltam, né? Sim. Me lembrei aqui do Alano, que esteve no Conexões Percussiva, do Casanova, que toca violão, quer dizer, alunos que a gente gostaria que estivessem sempre voltando, né? Sim. A Sabrina, que voltou, que se formou em percussão, uma mulher percussionista como a Bianca, que eu estou sempre elogiando, né? E que acabam voltando para trazer esse conhecimento para dentro da universidade de volta. É legal que a gente consegue manter, né, esse vínculo, né? E é sinal que foi um trabalho muito bem feito, porque, né, mantém esse aspecto meio familiar, né? Pô, tem que voltar para minha casa, tem que ver quem é que está por lá hoje, né? Quem que está... O que está se produzindo por ali. Quem está constituindo essa nova história do curso, né? Isso é importante. Eu guardo lembranças maravilhosas também da minha primeira formação e eu comento muito, tanto com a orquestra como também com o grupo de percussão, que o mais importante nessa passagem é a gente constituir essa história, entendeu? Porque esse tempo ele vai passar, né? O problema é que se ele passa e tu não lembrou, né, do que tu construiu, né? Então, um dos argumentos que eu uso para manter o grupo sempre motivado é isso: a gente tem que fazer história aqui. Para daqui 10 anos a gente não sabe onde a gente vai estar, mas a gente tem que lembrar, né, com muito carinho e com muita responsabilidade. Ó, eu fiz parte desse curso, eu deixei a minha marca lá. E acaba que isso, eu sempre comento com eles, que é também importante para o mercado de trabalho, porque daí, aqui dentro, daqui a 10 anos, vão ser as pessoas que vão estar no mercado de trabalho. E aí, às vezes, um colega está num outro estado, está num outro lugar e lembra, mas eu tenho a colega tal que fez o curso comigo, onde está essa pessoa, né? Fica fácil hoje com a rede social, procura quando tu vê tu está no mercado de trabalho trabalhando com esse colega teu, né? E indo para cima e para baixo, né? Constituindo a tua carreira profissional dessas parcerias. Exatamente, o próprio Conexões Percussivas, ele foi até os guris comentaram comigo, né, os acadêmicos, professor, como é que tu conhece tanto essas pessoas, todo mundo... Eu falei, né, sabe... Deixa eu contar para o nosso telespectador, Conexões Percussivas foi um evento que aconteceu no início do mês de outubro. Isso. Aqui, organizada pelo curso de música, a partir do bacharelado em percussão, né, e que reuniu percussionistas de vários lugares do Brasil e de fora do Brasil também, né? Sim. Foi uma semana de atividades, oficinas e apresentações, né? Exatamente. E o Conexões Percussivas, ele foi construído, quando os guris me perguntaram, eu falei, não, sabe quando que ele foi construído? Ele foi construído em 2000, 2001, 2002, onde eu circulava por todos os eventos de percussão, conhecendo acadêmicos. Só que esses acadêmicos foram fazendo as suas graduações, suas pós-graduações, e hoje são os professores que compõem os cursos de percussão no Brasil. Então, na verdade, foi muito fácil, porque daí todo mundo olhava, pô, mas que legal, a gente esteve junto lá em 2000, no Ritmos da Terra, em Campinas, vamos lá, né? Vamos lá fazer parte desse movimento, né? Professor, falando em percussão, vamos pensar, quantas pessoas, número de pessoas compõem a orquestra? Hoje? Hoje. Nós somos
acho que em 18 integrantes. 18. É. Quais os instrumentos nós estamos trabalhando na nossa orquestra? O que nós temos de base, pelo menos? Tá, nós temos violinos, né? Violinos. Violino 1, 2 e 3, violas. Aí nós temos um violoncelo, 2 contrabaixos, clarinete, piano, percussão. E aí algumas participações que fazem parte do nosso repertório, que normalmente a gente sempre convida um acordeonista, entendeu? Porque a gente procura também valorizar o nosso regional, né? Mas essa é a formação básica da Orquestra de Câmara. E o grupo de percussão? Quantas pessoas constituem o grupo? Hoje nós estamos, né, porque eu abri as portas, inclusive para os licenciandos, né, fazendo parte do grupo de percussão, nós estamos com 23 integrantes. Ou seja, o fato de tu fazer licenciatura não te impede de ser um instrumentista? Não. Não, né? Essas parcerias acontecem o tempo todo no nosso curso. Sim, estão acontecendo e deveriam acontecer em outras instituições, né? Nem todas funcionam dessa forma, o que eu acho que é uma pena, que passa pelo aquilo que eu comentei sobre a divisão de música erudita e música popular. Eu não tenho esse tabu, entendeu? Para mim, música é música e a gente tem que justamente ficar cruzando essas... Né? E aí, isso me leva à minha outra pergunta, que é, bom, falamos dos instrumentos que tem orquestra, muitos dos instrumentos nós não temos o bacharelado aqui, mas isso não nos impede de trabalhar e aprender e estudar esses instrumentos. Mas quando a gente fala em percussão, a primeira coisa que a gente pensa é tambor e bateria. Sim, perfeito. Né? O tambor, aquilo que tu bate com a mão, o carrom, que é muito usado na noite, quem toca em bar e tal... Né? E bateria, que é o que a gente vê, não só na noite, mas o que a gente vê nas nossas bandas favoritas e tal. Então, quando a gente fala em percussão, a gente lembra disso. Mas a percussão é um universo muito mais rico, né? Que outros instrumentos nós podemos chamar de percussivos? Na verdade, assim, o universo da percussão, musicalmente falando, é o mais rico de todos, né? Então, se o telespectador tiver um dia aqui, nós podemos ficar um dia listando instrumentos, mais ou menos, porque, né? Porque acontece, né? A percussão... Ela é um instrumento, né, um instrumento representativo de uma cultura, às vezes, né? Então, eu costumo dizer, essa é uma pergunta que as crianças fazem muito. Quando eu dou oficina, eles perguntam, professor, mas quantos instrumentos de percussão existem? Tu tem todos? E eu brinco com eles que eu precisaria de uma frota de caminhões para ter todos os instrumentos de percussão. Mas como assim? Porque cada lugar do mundo, cada cultura, no Brasil então nem se fala, né? Cada região, Se tu pegar só o Nordeste ali, se tu fizer uma pesquisa, meu Deus, tem muitos instrumentos folclóricos mesmo, raiz, que nem chegam pra gente, né? Tu citou o Hermeto antes, eu pensava, se tu pensar só no setlist do Hermeto, tu cansa contando, né? Exatamente. Mas o que acontece? Tem alguns que realmente, eu costumo dizer que é um setup básico, né? Que um percussionista tem que conhecer. E felizmente o nosso laboratório está muito bem equipado nesse sentido, né? Mas acaba que todos os nossos alunos entram, assim como eu também, tocando bateria, né? Que é o que a gente tem mais acesso e que é um instrumento muito importante de percussão e que também algumas universidades se afastam dela, o que eu acho que é um grande problema, entendeu? O aluno entra para o curso de percussão e ele por causa da bateria? Por causa da bateria, daí ali dentro, não, a bateria... É instrumento de banda e tal. Não, mas a bateria ela traz os benefícios mais importantes que um percussionista tem que ter, que é a motricidade fina, né? A coordenação motora, né? Então, eu sou adepto à bateria, tanto é que na minha primeira semana, os guris, né, no laboratório, eu montei 3 baterias e eles falaram, não, mas como assim? Eu falei, não, mas vamos tocar, né? Vocês vêm com isso, né? Mas realmente, o universo da percussão, nossa, ele é muito rico e fica o convite para a comunidade que venha conhecer o nosso laboratório, porque a gente tem um espaço aqui muito privilegiado, entendeu? No Brasil, certamente deve ser um dos... certamente entre os 3 melhores laboratórios de percussão do Brasil. Tranquilamente. Bom, e com esse convite a gente encerra o programa de hoje. Professor Márcio, muito obrigada pela presença e espero que para o finalzinho desse ano e para o ano que vem inteiro a comunidade possa fruir ouvindo a nossa Orquestra de Câmara, o nosso grupo de percussão e os outros grupos musicais da Faculdade de Artes e Comunicação. Obrigado, muito feliz pelo convite e estamos aí. Bom, se você gostou do nosso programa de hoje, você pode ver de novo na íntegra no canal do YouTube e a nossa reportagem no site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto de extensão ou de pesquisa ou ainda um serviço prestado pela nossa universidade. Eu quero dar um tchau especial para o Lucas, que hoje é o último dia dele como estagiário da Universidade Aberta, assim como tantos passaram. Lucas, ficamos tristes com a tua partida, mas te desejamos sucesso no mercado de trabalho. Esperamos vocês, nossos telespectadores, na semana que vem. Até lá!